Olá gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Dr. Guilherme Sherman e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o tratamento de melasma, aquelas manchas no rosto que incomodam muitos dos nossos pacientes. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas, dizer que é um prazer poder passar um pouco do nosso conhecimento para os pacientes. Eu sempre começo dizendo que na nossa avaliação aqui, o nosso maior objetivo é conseguir passar um pouco do conhecimento que nós temos, conhecimentos que muitas vezes conseguem trazer um resultado melhor para o paciente. Nós entendemos que um paciente bem informado, que entenda a causa do problema, as possíveis expectativas de resultado, ou seja, pacientes bem orientados, é uma chave de sucesso para os nossos tratamentos. Uma vez que o paciente consiga entender um pouquinho melhor esses mecanismos, a gente acredita que o tratamento ele consegue ter uma taxa de sucesso maior, trazendo menos ansiedade para o paciente e resultados melhores. Em primeiro lugar, eu sempre gosto de contar um pouquinho a história do consultório. O consultório foi fundado por meu pai desde 1969, Dr. Valdemar Sherman. Então temos mais ou menos 50 anos de história. Os tratamentos a laser a gente iniciou há praticamente 20 anos, sempre acompanhando as evoluções do mercado e tentando sempre oferecer novidades e os melhores resultados, sempre à luz da ciência, com segurança, eficiência, transparência e ética, que nada mais é do que os princípios fundamentais que acreditamos ser necessários. Bom, vamos falar rapidamente sobre o melasma. Até hoje o melasma não tem cura, né? O melasma é um tratamento que nós podemos oferecer melhorias no resultado. Ao longo dos anos, os resultados têm sido cada vez melhores, com um entendimento cada vez mais avançado da medicina moderna. Antigamente nós ficávamos mais limitados a tratamentos com peelings, remédios clareadores em casa, à base de ácidos e outras substâncias clareadoras. E hoje nós temos algumas oportunidades de tratamento com lasers bem sofisticados, que eu vou poder explicar um pouquinho mais para vocês. Lembrando que o melasma ele pode se apresentar de diversas formas no rosto. Normalmente ele se apresenta na região malar, na região frontal, na região do buço. É muito mais prevalente nas mulheres do que nos homens. E apesar de a medicina não conhecer todas as causas do melasma, a gente já conhece muitos fatores que podem piorar o melasma. Então, o sol é o mais conhecido deles, né? A radiação ultravioleta, o fator hormonal, até por isso que é mais presente nas mulheres do que nos homens, alguns cosméticos, qualquer situação que o paciente tenha uma irritação na pele pode piorar o melasma, até perfumes, até mesmo estresse, já foi comprovado que o melasma pode ser agravado. Mas diríamos que de uma forma bem geral, a radiação, né, o sol e os hormônios são as maiores influenciadoras do melasma, apesar de terem, como eu disse, outros fatores que pioram o prognóstico. Bom, antigamente o tratamento principal do melasma era feito com os peelings, né? Existem dezenas de peelings no mercado, cada clínica oferece o qual acredita ser melhor. Aqui nós trabalhamos há quase 20 anos com basicamente 4 peelings. Trabalhamos com um peeling chamado Melanesse, com um peeling chamado Cosmelan e Dermamelan, que são peelings espanhóis, e trabalhamos com um peeling chamado Retinóico, que é um peeling um pouco menos indicado para melasma, mas também é um peeling bom. O peeling de Melanesse, Cosmelan e Dermamelan são peelings mais específicos para tratamento de manchas, mas também promovem um rejuvenescimento geral do rosto. Eu sempre costumo dizer com meus pacientes que eu costumo fazer uma brincadeira que o melasma, quem tem melasma, é como se fosse uma fábrica de tinta desregulada, né? O que eu quero dizer com isso? Nós temos a produção normal de melanina no nosso corpo e no rosto de alguns pacientes,
e essa fábrica se desregula e produz esse pigmento melanina, que é a tinta da nossa pele, que dá cor à nossa pele, produz essa tinta de forma desregulada nesses pontos característicos do melasma. Dito isso, a gente pensa em duas linhas de tratamento. O peeling químico é como se fosse um tratamento para reduzir a velocidade dessa máquina que está produzindo essa tinta, que a gente chama de melanina, mas é uma tinta, tá? A melanina, ela é produzida por praticamente todos os animais, inclusive até os corais, quando estão expostos à luz solar, produzem tinta para se proteger da radiação ultravioleta. Então, a melanina é uma proteção que nós, organismos, no caso nós humanos, temos para se proteger dos raios ultravioletas que danificam a nossa célula, o nosso DNA. Então, para isso, a gente produz a melanina, para se proteger desses danos. Só que no melasma essa produção está desregulada e essa tinta se acumula em alguns locais específicos, que são aqueles que a gente conversou. Então, quando a gente faz o peeling tem a função de diminuir essa produção de tinta de forma química, né? Então a gente tem peelings que funcionam ardendo, queimando a pele, que não são os peelings que a gente recomenda, e os peelings que eu citei são peelings que atuam como um remédio. Eles atuam quimicamente, penetrando na pele do paciente, eles vão lá na célula, lá no DNA, e vão tentando diminuir essa produção dessa tinta, que o objetivo é o clareamento. Então o paciente ele sai do consultório com peeling, lava depois de algumas horas, 8, 10, 12 horas, esse remédio vai ter penetrado na pele e de dentro para fora ele vai atuar para diminuir a produção do pigmento. Nós recomendamos em média de 5 a 10 sessões de peeling, com intervalos de 15 dias entre eles. Normalmente existe uma descamação pequena, uma descamação bem levezinha, tipo uma descamação de praia, que acontece 2 dias depois do peeling e demora 1, 2 dias para a pele recuperar. Ou seja, normalmente o paciente pode seguir a atividade normal, é um peeling bem seguro, a gente vai pedir para o paciente não abusar do sol, não vai pegar uma praia no dia seguinte, mas pode praticamente seguir as atividades normais, tá? Para casa é receitada toda uma medicação para o paciente usar, que complementa o tratamento de peeling para a gente atuar quimicamente e reduzir essa produção da melanina. Quando a gente trata melasmas superficiais, muitas vezes os peelings trazem bons resultados e às vezes são até suficientes para o paciente sair satisfeito com o tratamento de melasma. Quando o melasma atinge uma camada mais profunda da pele, com pigmentos mais escuros, pigmentos mais importantes, normalmente o peeling não consegue oferecer os melhores resultados. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, não existia nenhum laser aprovado para o tratamento de melasma. Por quê? A maioria dos lasers funcionam queimando a pele, entregam muito calor, e tudo que gera calor na pele estimula o processo inflamatório, e isso aumenta a produção daquela tinta que a gente conversou e tem o que a gente chama de efeito rebote. Por isso que a imensa maioria dos lasers não são aprovados para melasma. Bom, aqui no consultório a gente trabalha com laser da marca italiana chamado DEKA, que é um dos poucos no mundo aprovado para o tratamento de melasma, porque ele consegue ser um laser frio, ele não gera calor. Com isso, o laser ele consegue destruir consegue destruir fisicamente o pigmento do melasma, atuando diferente do peeling que eu expliquei. Então, vamos reprisar. O peeling atua quimicamente para diminuir aquela produção da fábrica. O laser atua destruindo fisicamente o pigmento que já está formado. Ele não atua na célula para diminuir essa produção, ele só destrói o pigmento. Por isso que é importante combinar o peeling químico com o tratamento de laser para a gente obter os melhores resultados do tratamento, tá? Então, a gente trabalha com esse laser da marca DEKA, e qual é o grande diferencial dele? Os outros lasers, eles entram todos de uma vez numa pele, a maioria dos outros lasers, e com isso gera muito calor, e esse calor gerado esquenta a pele, traz um processo inflamatório e
traz o efeito rebote tão temido do melasma. Esse laser que a gente trabalha, ele possui duas tecnologias. Ele é chamado laser fracionado e pulsado. Essa segunda tecnologia, chamada laser pulsado, que não tem nada a ver com luz pulsada, tá, pessoal? Luz pulsada é uma outra tecnologia. Eu estou falando de um laser fracionado e pulsado. A tecnologia pulsada de um laser nada mais é do que o laser, ele é entregue devagarinho para a pele do paciente. Ele é entregue em vários pulsos, muito devagarinho. Com isso, ao invés de ele entrar todo de uma vez e gerar muito calor, ele não gera calor praticamente nenhum. Na verdade, nós temos dois aparelhos dessa marca Deca. Um deles é o Deca Smart, que é aprovado pelo Conselho Americano de Saúde e gera meio grau de calor, não traz efeito rebote. E o outro aparelho que a gente trabalha é o modelo mais atual da marca, chamado Deca Touch, que esse é zero de calor, ele é totalmente frio, e eles aprimoraram a matemática do laser também. Ele tem um pulso mais triangular, penetrando nas camadas mais profundas da pele, sendo um modelo mais atualizado, oferecendo um resultado melhor do que o modelo anterior. Mas os dois são excelentes aparelhos, aprovados pelo Conselho Americano de Saúde para o tratamento do melasma, aprovados pelo Conselho Europeu, Conselho Asiático, por serem lasers frios, tá? Bom, então, quando a gente fala em tratamento de laser para melasma, é muito bom frisar que tem que ser um laser aprovado para melasma, que são poucos lasers que têm essa característica, e a calibragem do aparelho tem que ser muito bem feita para não gerar esse calor. Sempre eu explico para o paciente isso. Tem que ser a tecnologia aliada à experiência do médico para a gente poder obter tratamentos satisfatórios. Então é muito importante que o paciente pesquise, antes de fazer o tratamento, se o profissional que ele está escolhendo é habilitado e tem essa experiência necessária. Se nós pegamos um aparelho e não calibramos da maneira correta, mesmo sendo um laser aprovado, caso eu gere calor com aquele laser, nós teremos de novo um processo inflamatório, os vasos se dilatam, e o que acontece com a produção daquela tinta? Ela aumenta mais ainda, e aí a gente tem o efeito rebote, que é o que a gente não quer que os pacientes tenham. Como é que funciona o tratamento de laser, gente? Nós recomendamos, em média, de 3 a 6 sessões. Claro que depende de uma resposta individual, mas eu diria que de 3 a 6 sessões é um número bem satisfatório. O intervalo é de aproximadamente 1 a 2 meses entre as sessões. Por ele não queimar a pele e sim ser um laser frio, a recuperação é muito rápida. Em relação à dor, que muitos pacientes vêm preocupados porque já viram outros vídeos na internet onde o laser dói muito, esse laser o paciente não vai sentir praticamente nada. Posso quase que afirmar para vocês, a gente atende muita gente aqui, já fiz até laser em paciente que nem quis usar anestésico e conseguiu tolerar bem o laser. É claro que a gente usa um anestésico especial, que vai trazer muito mais conforto para o paciente, mas é comum o paciente sair do consultório sentindo praticamente nada ou o mínimo possível durante a sessão. Ou seja, não vai ser uma experiência traumática para vocês. Eu faço esse laser há muitos anos, eu posso quase que afirmar. Bom, então tem todo um protocolo para a pele recuperar. A gente prescreve remédios cicatrizantes e normalmente a recuperação se dá de 4 a 5 dias. O que acontece? O paciente fica com um pequeno quadriculado no rosto. Normalmente esse quadriculado se forma no dia seguinte. Depois de 3 dias o quadriculado já está começando a ir embora. E em torno de 4 a 5 dias, normalmente o quadriculado está resolvido. Como é que evolui esse paciente? Fizemos o laser hoje. Normalmente, depois de 10 a 15 dias, a pele do paciente chega no melhor nível dela. O paciente está normalmente bastante satisfeito com a evolução que ele teve do laser. É claro que uma sessão não resolve o tratamento, como eu disse, tem que repetir as sessões. O laser não traz esse efeito rebote, existe uma produção natural do pigmento de cada paciente, de cada um, e para isso é importante que o paciente use em casa todos os remédios que a gente prescreve.
Existem remédios locais, remédios orais, e tudo isso vai ser informado durante a consulta. Esse laser pode ser feito em praticamente todos os tipos de pele, lembrando sempre que o paciente não pode abusar do sol, mas ele pode sair na rua normalmente, ele pode passear. Eu peço sempre para ir pelo lado da sombra, para evitar o sol, mas não é um tratamento que vai exigir que o paciente fique em casa. A gente tem pacientes aqui de todas as profissões, pacientes que trabalham no sol, que trabalham em escritório, professores, advogados, médicos, e todos os pacientes até hoje nunca tive nenhuma intercorrência, tá? Então é um procedimento considerado bem seguro. Qual é o protocolo que a gente mais recomenda aqui no consultório? É alternar sessões de peeling e sessões de laser. Então o paciente vem normalmente no mês, ele vem normalmente 2 vezes ao mês, intercalando peeling e laser, peeling e laser. E assim a gente consegue propor um tratamento que atue quimicamente e fisicamente no melasma. Ou seja, a gente atua em todas as frentes para poder aliviar ao máximo o melasma, que é essa mancha que tanto incomoda o paciente. Bom, quando o paciente me pergunta em termos de doutor, qual normalmente o objetivo do tratamento, quanto eu consigo melhorar? Medicina não é matemática, a gente nunca pode afirmar ao paciente o quanto ele vai melhorar. Eu já tive paciente com muita mancha que melhorou quase tudo, eu já tive paciente com pouca mancha que não melhorou tão bem quanto a gente achava que ia melhorar. Eu sempre gosto de responder ao paciente de forma estatística. A gente atende muitos pacientes aqui ao longo do ano. Eu poderia dizer que a média é o paciente conseguir melhorar em torno de 60% a 80%. Isso é uma média, tá, gente? Então, se eu fosse ter que passar uma média para vocês na data de hoje, seria em torno de 60% a 80%, segundo o relato dos próprios pacientes, das fotos que a gente tira e vai acompanhando. Agora, tem os extremos. Eu já tive pacientes que melhorou quase 100%. Não quero criar uma super expectativas em vocês, tá? Não venham aqui no consultório achando que a gente vai curar o melasma. Mas eu já tive paciente que melhorou quase tudo, como já tive paciente que melhorou um pouco menos. Se vocês me perguntarem, doutor Guilherme, você já teve algum paciente que não melhorou nada? Nunca tive um paciente que não melhorou nada. Sempre existe um grau de melhora e a gente aqui no consultório procura sempre oferecer o que está à luz da ciência, da tecnologia, sempre aprovado pelo Conselho Brasileiro, Americano, Europeu de Saúde. O que a gente faz aqui é ciência, a gente não trabalha com achismos, né? Então isso é muito importante que seja dito e nosso maior objetivo é sempre oferecer o melhor que a gente pode. E a gente procura fazer isso todos os dias no nosso atendimento. Apesar de atender muita gente aqui, eu acho que uma das fórmulas de a gente conseguir se manter com sucesso no mercado é realmente atender cada paciente como se fosse único. É um aprendizado que a gente teve desde pequenininho e a gente perpetua esse aprendizado com muito orgulho. Talvez essa seja a nossa maior fórmula de sucesso aqui do consultório, atender com muita dedicação e realmente a gente procura atender o paciente como se a gente estivesse no lugar dele. Eu acho que esse é o maior exercício que o ser humano pode fazer para ajudar o outro em qualquer aspecto da vida. Então a gente atende paciente aqui de todas as classes sociais. Eu tenho paciente meu que é gari, tenho paciente meu que é camelô, como eu tenho paciente meu empresários que vem para cá às vezes de helicóptero. Então eu sempre digo que é um orgulho para a gente poder atender classes tão diversas da população e a gente sempre teve esse objetivo, desde quando a gente começou a trabalhar com laser há 20 anos atrás. O objetivo era tornar acessível a quem precisar, a população, os nossos serviços. Aqui no consultório a gente tem uma gama de serviços, cada um com seu valor, mas a gente sempre normalmente consegue tornar esses tratamentos acessíveis à população. E é uma satisfação imensa a gente ver o quanto muda a qualidade de vida da pessoa após um tratamento de sucesso.
Bom, o que eu expliquei para vocês, gente, é o que a gente chama de fase intensiva de tratamento, onde a gente melhora rapidamente o melasma do paciente, que pode durar aí de 3 meses a 5 meses esse tratamento. Terminada essa fase intensiva, o recomendado é uma manutenção. Como eu disse, não existe cura do melasma, existe controle. Pode ser que amanhã surja a cura do melasma, mas até hoje ainda não temos a cura do melasma. Temos sim o controle. O que é recomendado na manutenção? Principalmente os tratamentos com peeling. Se o paciente puder manter uma sessão de peeling por mês ou a cada 2 meses, a longo prazo existe uma tendência muito boa desse melasma ser controlado. É claro que existem algumas variações. No mês de calor, de verão, pode ser que o melasma piore um pouquinho, mas uma vez que o paciente se mantenha fazendo os peelings, acompanhando com os remédios que a gente prescreve, tem tudo para o melasma logo após retornar no estágio que ele estava antes. O que não pode é o paciente deixar de fazer um acompanhamento, aí vai piorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando vê, o melasma voltou bastante. Então quem tem disciplina costuma manter o melasma estável ao longo do ano, com pequenas variações. Eu vou dar mais um detalhe para vocês em relação ao laser que a gente conversou. Hoje em dia, após muitos estudos, a medicina conseguiu entender que um dos principais fatores que causam o melasma ou que pioram o prognóstico do melasma é a presença de telangiectasias na região do rosto. O que são as telangiectasias? São pequenos vasinhos. Às vezes o paciente consegue ver até a olho nu no espelho. A gente tem um aparelho chamado dermatoscópio. Esse aparelho aqui nada mais é do que uma lente de aumento especial que a gente usa na dermatologia. E é muito importante, gente, quando a gente faz a consulta, a gente avaliar se o paciente tem ou não a presença desses vasos, de telangiectasias. Por quê? Tem muito a ver até com o efeito rebote. Por quê? Esses vasos, uma vez que eles estejam presentes no rosto do paciente, já está se comprovando a cada dia mais com as novas pesquisas que eles trazem acúmulo de pigmento para aquela região. Tanto assim que o melasma é considerado, em parte, um processo inflamatório, que uma vez que ele se desencadeia no rosto, ele nunca zera, mas a gente consegue reduzir esse processo inflamatório com esses tratamentos que eu expliquei. Mas ele é sim um processo inflamatório, tanto que é muito comum o paciente relatar piora quando se expõe ao calor, o paciente se expõe a uma sauna, o paciente vai na cozinha, faz um cozimento de um alimento, na cozinha ele já sente que aquele calor piora o melasma. É comum o paciente relatar que após exercício físico intenso ele sente piorar o melasma. Então, com o laser que eu expliquei para vocês, que é o laser frio, a gente consegue calibrar o laser em muitos casos para poder ajudar na destruição desses pequenos vasos que alimentam o melasma. Essa é uma grande novidade que não existia até pouco tempo atrás. A maioria dos lasers não se consegue fazer esse calibre. Com essa tecnologia que a gente usa do laser fracionado e pulsado, com a calibragem correta, a gente tem conseguido atender uns pacientes que até então nunca tiveram um sucesso significante com o tratamento de melasma, e a gente conseguiu estabilizar esses pacientes por 1 ano ou até mais. De novo, é claro que varia de paciente para paciente essa resposta e essa manutenção do resultado, mas a destruição desses vasos com laser, ou seja, não é só a destruição do pigmento do melasma, a destruição dos vasinhos com laser tem se tornado cada vez mais importante para a gente alcançar o sucesso que a gente tem como meta no tratamento do melasma. Então é muito comum a gente fazer o exame dermatoscópio no começo do tratamento e no final do tratamento. E a gente tem conseguido no final do tratamento diminuir bastante esses vasinhos, que eles são muito associados a melasmas resistentes. Então, só para explicar um pouquinho melhor, quando a gente atende um paciente aqui que fala pra gente que já tentou de tudo, que o melasma vai, o melasma volta, temos 2 fatores. Às vezes o paciente não fez o tratamento mais indicado que deveria ter sido feito para ele,
ou não usou alguma tecnologia mais avançada que poderia ter ajudado melhor naquele resultado, ou o paciente não obteve o tratamento desses vasos e aí houve uma diminuição do melasma durante o tratamento do peeling, só que os vasinhos que ainda se mantiveram lá também colaboraram para aquela mancha voltar mais rapidamente. Então a gente também escuta essa história: poxa, doutor, eu tratei com peeling há um tempo atrás e minha mancha melhorou muito, mas logo depois voltou. Tem que estar atento se esse paciente não tem vasinhos na região do melasma, porque se ele tiver, a probabilidade de ter um rebote é muito grande. Ele vai tratar e a mancha vai voltar. Os vasos presentes fazem novamente as substâncias da pigmentação da melanina voltar naquele local do melasma. Bom, gente, então esse é um pouquinho do recado que eu gostaria de dar para vocês. O consultório está aberto aqui para ajudar vocês, não importa o grau de melasma que vocês tenham. A gente sabe que incomoda a maioria das pessoas. Tem pacientes minhas que vêm aqui com melasma, tecnicamente falando, pequeno, mas que não conseguem se olhar no espelho, que não conseguem sair de casa sem se maquiar, ou às vezes até dentro de casa não conseguem ficar sem se maquiar. Ou seja, realmente incomoda, é uma mancha que incomoda. Não podemos desvalorizar essa queixa do paciente, pelo contrário, temos que valorizar e tentar ajudar ao máximo dentro da nossa técnica, dentro do nosso conhecimento, e é para isso que a gente está aqui, gente, para ajudar vocês, seja numa consulta, ou seja num tratamento de peeling, ou seja num tratamento de laser. Então, estamos com as portas abertas, desejando, basta ligar, marcar a sua avaliação e vai ser um imenso prazer, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, fiquem com Deus.